Boa noite a todos e todas. Que a paz do nosso Mestre Jesus possa nos envolver agora e sempre, para que a gente conquiste, a serenidade necessária e desejada para que a gente se abra cada vez mais ao conhecimento. Então, nós estamos aqui hoje reunidos para mais uma aula, tá? E nós iniciamos então fazendo uma prece, pedindo a espiritualidade designada para nos acompanhar nesta tarefa, que se faça presente, que envolva todos nós nas melhores inspirações, que a sabedoria do nosso Pai nos envolva de modo a termos a melhor compreensão dos ensinamentos que iremos receber. Que Deus abençoe a nossa boa vontade e a escolha que nós fizemos. Que assim seja, graças a Deus. Então, a aula de hoje nós vamos falar sobre mais um vulto do Espiritismo. Mês passado, ou melhor, mês de agosto, foi o Bezerra de Menezes, E este mês nós vamos falar sobre o conhecido Allan Kardec. Na verdade, a minha proposta é que a gente aproveite esse momento para fazermos um link com o próprio processo em que nos encontramos de autoconhecimento, tá? De conhecimento da nossa doutrina. Então, porque é só dar um link, vamos combinar, é só dar um Google, vamos combinar que é assim que a gente costuma saber a respeito das pessoas, quando nasceu, quando morreu. O Allan Kardec nasceu no dia 3 de outubro de 1800 e... Vamos colar, 1804, tá? Então, isso são informações que a gente tem no Google. Agora, existem informações que a gente precisa buscar a partir das reflexões que nós fazemos quando em contato com o Google da vida ou com aulas que a gente tenha, enfim. Então, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque como há muito nós dissemos, e na verdade nós reproduzimos o que nos disseram. A doutrina dos espíritos é uma doutrina aberta, É uma doutrina muito atual, tá? Por que atual? Porque ela traz sempre esse convite da reflexão para que a gente, a partir dessa reflexão, consiga dar os nossos próprios passos na direção de assumirmos a responsabilidade sobre as nossas próprias vidas, E isso é muito importante. Saber que nós somos os artífices da nossa existência, seja ela agora ou em outras encarnações, enfim, isso é muito importante. Coloca-nos num lugar de protagonismo, Nós estamos realizando, nós estamos trabalhando pelo nosso próprio progresso moral. E quem nos trouxe toda essa informação foram os espíritos, através de um olhar observador de um cidadão chamado Denisard Hippolyte Léon Rivail. Claro que não é essa pronúncia, mas vamos lá, porque ele é da França, tá? E depois a gente vai ficar sabendo mais pra frente porque é que ele foi chamado de Allan Kardec. E ele já nasceu, como a gente costuma dizer, em berço esplêndido, porque o pai juiz, a mãe também tinha, como é que fala, um nível intelectual, social, econômico. Ele veio numa família bacana nesse aspecto. E ele mesmo, já logo depois de concluir o curso primário,
ele sempre mostrou interesse pela ciência, pela filosofia. Então a gente percebe, a gente sabe que as pessoas que têm essa aptidão, né, de ser, de ter essa tendência para a ciência, para a filosofia, normalmente elas têm a observação como uma característica muito forte da sua personalidade. E é isso. Em 1814, o Denisard, né, ele é matriculado no Instituto Pestalozzi, na cidade de Verdun, Suíça. O Henri Pestalozzi, um pedagogo, ele já desde os 21 anos de idade, ele tinha esse olhar no que se refere à não preocupação, ao descaso, digamos assim, de governantes, né, que não incentivavam, estimulavam ou criavam condições para que pessoas de qualquer nível social, intelectual e econômico tivesse acesso à educação. Então, ele, aos 21 anos, isso em 1775, ele recolhe cerca de 50 crianças que eram órfãos de pai e mãe, né? E ele consegue, então, colocar dentro de uma casa, dar comida, dar teto, dar pão, dar instrução, né? Ensinando-lhes, inclusive, o trabalho manual. Mas é claro, né? Como todo instituto, como toda entidade filantrópica, precisa ter patrocinadores. E, infelizmente, no caso dele, não tinha, como em muitos casos que a gente conhece aqui. E tem um comentário desse Pestalozzi que eu achei muito oportuno falar para vocês. Vivi durante anos inteiros rodeado por mais de 50 crianças mendigas. Dividi com elas o meu pão, vivi por minha vez como um mendigo, para ensinar os mendigos a viver como homens. Né? Então, a gente, com esse pensamento do Pestalozzi, a gente já consegue ter uma ideia do tamanho de compreensão que ele tinha no que se refere à importância de todos nós dentro de uma sociedade. Né? E é com esta pessoa que o Denisard vai aí dar continuidade aos seus estudos. Eu digo essa pessoa que tem essa característica moral, né? E aí ele vai lá para o Instituto Pestalozzi em 1805. Também é bom lembrar que esse Pestalozzi ele era um educador que muitas pessoas na época, a própria aristocracia, né, a aristocracia, os intelectuais, eles apoiavam essa iniciativa, né? Até por reconhecerem que realmente os governantes não estavam nem aí com a população mais vulnerável. E eu sei que acontece que esses nobres, né? Não eram nobres efetivamente, que é 1700, né? Eles então o incentivava para que ele continuasse com esse, digamos, com esse projeto, né? E esse instituto ele foi aberto em muitas cidades da Europa naquela época. E o Denisard então vai para lá aos 14 anos, né? Aos 14 anos, quando ele conclui a conclusão da escola primária, o que seria para nós o ensino fundamental, né? Que é quando a gente vai para o ensino médio. E aí, então, ele passa a interação dele com o Pestalozzi foi tamanha que ele passa também a participar do projeto no que se refere a auxiliar os alunos que tivessem mais dificuldade né, a não ter dificuldade, explicava lições. Ele era uma belezinha também, um garotinho bem bacana, né? E houve, inclusive, depois de alguns anos lá no Instituto, ele passa até a substituir o Pestalozzi naqueles momentos que ele precisava estar numa cidade ou noutra, né? Bem,
Ele, então, quando ele volta para a França, ele torna-se bacharel em ciências e letras, era um poliglota, falava 5 idiomas, e em 1824 ele escreve o seu primeiro livro, que é um curso de aritmética para as crianças, que segundo Pestalozzi, né? O curso de aritmética para crianças segundo Pestalozzi, e mais com algumas modificações. Esse livro foi editado em Paris, teve 2 edições no ano de seu lançamento. Então ele já conquistava aí um espaço nesse universo dos intelectuais, e não só dos intelectuais, mas também das pessoas conscientes, né, da sua importância como cidadão, aquilo que ele poderia fazer pela sua sociedade, pelo ambiente onde ele vivia. Por que eu estou reforçando bastante essa questão do ambiente que ele circulou, o próprio ambiente onde ele foi gerado, né? Por quê? Tudo é muito sabiamente preparado, né? O nosso Pai, ele é infinitamente misericordioso, e ele então vai trazendo até nós aqueles enviados que venham contribuir com esse nosso processo de entendimento de nós mesmos, entendimento da nossa participação como cidadãos, né, numa sociedade, para que a gente possa refletir sobre os nossos conceitos de igualdade, né, para que a gente vá construindo aí conceitos de justiça, de verdade, porque a gente está construindo, tá? Isso é ponto pacífico. Não tem nada absoluto, não está nada resolvido, né? A gente está construindo. E quando a gente tem esse olhar de perceber a importância de todos nesse processo, a gente começa a ficar um pouco mais atento às nossas próprias ações, né? E eu tenho certeza que esse tipo de reflexão que eu estou propondo não está no Google. Mas o ano que ele nasceu, que ele morreu, o nome do pai e da mãe dele, com certeza, tudo isso está lá, tá? Inclusive o instituto por onde ele inicia a sua formação acadêmica, né? Bom, o Denisard, então, já em 1827, quando Pestalozzi desencarna, o Denisard ele já tinha 3 ocupações. Ele lecionava, dirigia o instituto e escrevia livros. O Denisard, ele, baseado nessas orientações do Pestalozzi, ele acaba fundando um instituto semelhante, né? E pede, e tem como sócio um tio, se não me engano, era irmão da mãe dele, era tio de verdade, né? Mas 3 anos depois dessa situação, desse instituto, ele acaba falindo. Por quê? Porque o tio era um jogador inveterado e ele termina que dá grandes prejuízos lá pro Denisard, né? E em 1831, quando o Denisard já está com 3 obras publicadas, obras na área da pedagogia, ele conhece a Amélie Gabrielle Budeau, a Gabi, como era chamada pelos íntimos. Ela era fã do Denisard, era mais velha que ele, conhecia todos os seus livros e confessa que também era escritora, né? Ela era mais velha, eu falei, era 9 anos mais velha que ele. Bom, em 1832 casaram-se, olha que beleza, não tiveram filhos, e aí é que acontece a falência lá do Instituto do Denisard. Isso deu uma abalada, né? Porque é claro, quem que não se abala quando se perde dinheiro? Todo mundo se abala. Mas é como se a espiritualidade testasse a fibra, o empenho do Denisard, né? Porque é assim que a gente aprende. É
pelos testemunhos que a gente dá, da confiança que nós temos na justiça e na sabedoria do nosso Pai, né? Então, esse testemunho, ele vem, a gente sofre, né? Se aflige, mas a gente persevera, a gente não desiste, porque acredita que o propósito é muito maior do que a dor que a gente está sofrendo no momento, tá? Bem, aí em 1854, o Denizar já com 50 anos, tá? Ele continuou a escrever livros nessa área, né? Ele teve uma brilhante carreira pedagógica na Universidade de França. A Universidade da França, inclusive, chega a adotar algumas obras dele, né? Isso foi, assim, a coroação da sua carreira pedagógica, né? E é como, lembra que no início eu disse que ele era um cara muito observador, ele já era voltado para pesquisas, mas isso assim, muito, eu diria, amadoristicamente, digamos, né? Nada voltado assim efetivamente. Porém, nessas pesquisas, nessas observações, ele foi tomando contato com cientistas que também tinham interesses semelhantes aos dele. E um dos interesses era a questão da teoria do magnetismo, né? Essa teoria do magnetismo, da imposição das mãos, enfim, ela passa a ser estudada com um olhar científico em 1700 e alguma coisa por um cientista chamado Mesmer. Ele era médico, teólogo, filósofo, e ele, então, dentro daquele grupo de cientistas, né, ele se destaca pelas suas considerações, pela teoria que ele leva. Claro que ele foi banido, né? Falaram, não é possível, esse cara tá maluco, essa coisa de botar a mão e acontecer, isso não vai rolar, só que rolava assim, né? E anos depois ele foi banido daquela sociedade dos cientistas, né? Isso na Alemanha, se não me engano, e depois ele vai para Suécia e lá ele constrói um hospital, funda um hospital e começa a colocar em prática a sua teoria, né? E ele consegue obter resultados muito positivos, principalmente com pacientes com patologias de neurológica, psiquiátrica. Ele tem muitas curas aconteceram, né? E tem aqui uma coisa que ele fala sobre o quanto é importante a nossa energia, né? Que eu não vou encontrar agora, mas ele diz que a energia do homem é que pode curar o homem, né? É uma teoria bem bacana, é Mesmer, Mesmer, também dá para dar um Google, tá? E aí se inteirar um pouquinho mais, né? Então, olha, gente, enquanto o Allan Kardec estava passando por toda essa questão do magnetismo, ele era um pedagogo por excelência, né? Um filósofo, enfim. Lá nos Estados Unidos, na cidade de Hydensville, em Nova York, no estado de Nova York, uma família de protestantes aluga uma casa de madeira, uma casa igual a tantas outras, né? E nessa casa começam a acontecer alguns fenômenos, né? Que viram uma coisa assim meio espetaculosa. Ao mesmo tempo que lá havia as batidas e as irmãs Fox conseguiram estabelecer uma comunicação com a coisa, né, até então que fazia o barulho, e aí descobriram que era uma pessoa que havia vivido naquela casa, mas que estava morta, que foi assassinada, enfim, esse espírito consegue contar tudo o que aconteceu,
por intermédio das meninas. As meninas é que conseguiram estabelecer uma comunicação e aí souberam da história e ele estava realmente, ele havia sido enterrado na parede, ele estava lá emparedado, enfim. E essas meninas então passam a se apresentarem, né? Porque até então ninguém sabia o que era mediunidade, certo? Elas começam a se apresentar como as meninas, as irmãs Fox, que tinham esse poder, essa condição, e onde quer que elas iam, onde quer que elas fossem, aquilo que elas estabeleciam lá, uma comunicação, acontecia. A mesa girava, a cadeira levantava, enfim. Na Europa também era uma febre, era como um show, um espetáculo, era um espetáculo, tá? Então as pessoas iam ao teatro para ver esses espetáculos das mesas girantes. Então vejam que é alguma coisa que está acontecendo nos Estados Unidos, está acontecendo na Europa e com certeza em outros lugares também aconteceram, que depois o Allan Kardec é que vai descobrindo. Por enquanto ele ainda é Denizar, tá? Pois aí aconteceu que em 1854, essas sessões, né, das mesas girantes, né, ocasionou a fundação de vários templos espiritualistas, né? E na Europa tornou-se um divertimento. E havia um amigo do Denizar chamado Fortier, que ele era um magnetizador. Era, tipo, bebeu na fonte de Mesmer e trazia essas experiências para a sua prática, né, em 1854. E foi ele quem primeiro falou para o Denizar sobre esse fenômeno das mesas que giravam, né? E o Denizar, ele vai e fala que a mesa ela é movida por uma inteligência, que não é possível que uma mesa, um objeto de madeira vai pensar, vai responder. Não, existe aí uma inteligência, né? E quem fala, em 1855, quem fala para o Denizar que a mesa era movida por espíritos, né, foi um amigo também dessa sociedade de cientistas chamado Carlotti. Ele era um velho conhecido do Denizar. Enfim, as pessoas que tinham essa habilidade que hoje nós chamamos de mediunidade, naquela época era chamada de sonâmbula, que é tipo assim, a pessoa entrava num transe, né, e trazia as comunicações que os espíritos estivessem ali sendo convocados não, eles eram invocados e eles se manifestavam. E assim o Denizar foi conhecendo um monte de gente que fazia isso nas suas próprias residências, né? Deixa eu ver. E em agosto de 1855, ele passou a frequentar as reuniões na casa da família Baudin. Haviam duas meninas que elas usavam uma lousa e uma cesta com um lápis preso num dos cantos, e quando elas faziam perguntas aos espíritos, ambas colocavam os dedos na borda e a escrita era feita, as respostas eram dadas na língua em que se fizesse a pergunta, com rapidez e lógica, certo? Aí eu tô tentando achar aquilo que que o Mesmer fala a respeito do nosso magnetismo, da nossa energia. Enfim. E quando o Denizar entra em contato com essa dinâmica aí que as irmãs Baudin deram para que essa comunicação se estabelecesse, ele mais tarde, ele confessa que vislumbrei naqueles fenômenos a chave dos problemas do passado e do futuro da humanidade, tão confuso e tão controvertido, a solução daquilo que eu havia buscado toda a minha vida. E Denizar, a partir de então,
com os seus métodos científicos, começa a conduzir as experiências, formulando perguntas relacionadas à filosofia, psicologia e à natureza do mundo espiritual, tá? Bom, por esta época, em 1856 já, ele começa a receber mensagem de médiums de vários países e com o mesmo conteúdo. Tipo assim, ele fazia uma pergunta para um médium que estivesse nos Estados Unidos, outro que estava na Alemanha, outro na França, outro na Bélgica, porque a gente sabe que mediunidade é algo que nasce com a gente, né? Todos nós somos médiums. Mas a partir das primeiras manifestações, o que aconteceu? Estudiosos, né? Principalmente os estudiosos, eles se colocavam à disposição para que essas observações alcançassem o objetivo de se entender o que acontecia, né? Qual a nossa participação, como é que a gente poderia interagir com essas comunicações, com esses fenômenos, né? E vai daí que em 1857, né? Porque ele já recebia mensagens de médiums de vários países de igual conteúdo, provando assim a autenticidade de seus ensinos. Então ele fazia uma mesma pergunta, todo mundo mandava, né, de outros lugares. Olha que na época, lembrando, na época não havia celular, não tinha rede social, a notícia demorava muito para chegar, tá? Então dava para se fazer experiências dessa maneira. E em 1857, então, no mesmo ano, em 1856, os originais do Livro dos Espíritos ficam concluídos e faltava a revisão, cuja foi feita pelos espíritos que se serviram de diversos médiuns. E em 18 de abril de 1857 foi lançado o livro assinado por Allan Kardec. Aí vem uma situação. O Denizar, em meio a esses estudos, a essa convivência com os médiums, né? Um dia um médium conta para ele que ele teve uma de suas existências foi nas Galhas entre os druidas. E que nessa existência o nome dele era Allan Kardec. Então, como ele tinha livros publicados como Denizar e Hippolyte, nada mais conveniente e sábio do que assinar as obras como Allan Kardec, para que não houvesse nenhuma relação. Mas ele mesmo sempre disse que ele simplesmente organizou, tipo assim, né? Mas que o conteúdo é dos espíritos, o mérito é dos espíritos. Bom, aí vem o Livro dos Espíritos, né? Que nele a gente vê todos os princípios da verdadeira doutrina do Cristo. Em 58, o Allan Kardec lança a Revista Espírita, né? E funda também a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Através da revista, ele tinha os feedback das pessoas que se interessavam pelo assunto e faziam perguntas, né? Contestavam, nossa, contestação é que não faltava mesmo, né? E ali ele consegue se manifestar com relação a essas contestações, baseado em fatos, baseado nas experiências que ele estava ali vivenciando já há cerca de 3 anos, né? Tudo começou em 1854, foi muito rápido, né? Foi bem rápido mesmo. Bom, em 1860, ele fez a sua primeira viagem doutrinária e em 61 ele lança o Livro dos Médiuns, que trata do aspecto científico do espiritismo, os meios de comunicação com os espíritos, né? Depois, em 1800
Ah, tá, aconteceu um fato. Ele envia 300 livros espíritas a um livreiro francês residente em Barcelona. E o bispo do local confiscou a encomenda, olha que danado, confiscou a encomenda e não a devolveu a Paris. E em 1861, o bispo, que queria restaurar a Inquisição, manda queimar os volumes em praça pública onde eram executados os condenados. Olha que situação, né? E o Kardec, ele, pela Revista Espírita, né, ele proclamou que ele diz o seguinte: espíritas de todos os países, não esqueçais a data de 9 de outubro de 1861. Será marcada nos anais do Espiritismo, que ela seja para vós um dia de festa e não de luto, porque é o penhor de vosso próximo triunfo, né? E aí, em abril de 1864, ele então oferece à humanidade o Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como lema, né, fora da caridade não há salvação. Isso deixa evidente que a moral pregada pela doutrina espírita é a do Cristo, né? Então, lembram-se que no início eu pedi para que a gente pudesse ir relacionando esses fatos, o caminhar, né, do surgimento da doutrina dos espíritos, por quem veio principalmente, mas que a gente fizesse essa relação com os propósitos que nós temos, né? Até que ponto nós estamos efetivamente disponíveis, até que ponto a nossa fé é uma fé raciocinada, porque foram muitos os movimentos para que a gente tivesse hoje essa doutrina no formato em que ela se encontra. Agora, veja bem, hoje ela se encontra num formato que nós podemos também, nós estamos num estágio tal de evolução que permite que, ao lermos algumas passagens do Evangelho segundo o Espiritismo, ou até mesmo do Livro dos Espíritos, a gente tem a condição de questionar, refutar, tá? E a partir dali dar uma nova roupagem, lançar um novo olhar. Porque a doutrina, ela não veio para dizer assim, olha, é isto. Não, não é assim. A doutrina é só mais um processo no caminhar de construção da humanidade. No nosso caminhar, né? É o nosso caminhar. Então, Deus que sabe das nossas dificuldades, sabe das nossas limitações, Ele vai, na medida da nossa condição, Ele vai nos propiciando, né, mensageiros, circunstâncias, experiências, enfim, para que a gente se movimente nessa nossa construção de verdadeiros filhos de Deus, né? E a doutrina dos espíritos, ela veio trazer um pouco mais de o quê? Compreensão aquilo que Jesus dizia por meio de palavras, né? Tanto que Jesus, quando previu, né, a sua crucificação, ele fala aos apóstolos: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito Verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conhecereis, porque ficará convosco e estará em vós. E o Consolador que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. E a doutrina dos Espíritos não diz nada ao contrário do que Jesus propôs, né? A gente percebe que Jesus, ele é o cara ético, né? Vamos combinar? Ele é ético, ele tem ética no seu comportamento
ele tem fé, ele é exemplo de fé, exemplo de ética, né? Exemplo de fraternidade, enfim, é o nosso exemplo, né? É um exemplo que a gente precisa querer seguir esses exemplos, né? E nada nos é imposto. Isso que a doutrina dos espíritos, ela é muito clara nesse aspecto, né? Ela é muito elucidativa, porque coloca nas nossas mãos, como dissemos no início, a responsabilidade da nossa vida, tá? Nós somos os artífices, nós é quem construímos, nós é que temos o livre-arbítrio, cada um de nós somos um indivíduo, vivendo às vezes a mesma experiência, mas com o olhar de acordo com a realidade de cada um. Então, olha, a doutrina, ela vem nos situar, né? Quem é que vem nos dar essa situada, né? Nortear o nosso caminhar? Quem é? São espíritos que, como nós, passaram por essas dificuldades de entendimento, por essas limitações morais, também fizeram escolhas que não foram legais e hoje estão aí, né? Colocando ao nosso alcance essa realidade da prática do amor, da prática do perdão, da prática da caridade e do quanto isso nos beneficia, né? Quando conseguimos manter o nosso padrão de vibração, as nossas energias nessa sintonia de amor, de perdão, de caridade, de generosidade, de paciência, enfim, quer dizer, são muitas as virtudes que, otimizadas, nos levam à prática do amor, né? Mas aí depende do quê? Depende da nossa escolha. E quem nos trouxe tudo isso? Foi esse espírito, que com certeza vivenciou lá as suas pendengas, as suas experiências, estou me referindo ao Allan Kardec, e veio e nos trouxe essa doutrina, né, que é tão esclarecedora. Alguns já me questionaram a respeito da postura do Allan Kardec ser favorável à escravidão ou ter a raça negra como uma raça, uma raça inferior. Agora, vamos aqui, guardadas os devidos entendimentos de pessoa, de ser, tá? O Allan Kardec, ele era um homem do século do século XIX, tá? Que vivia aquela realidade e ele se manifestou dessa forma. Não foram os espíritos que falaram sobre isso. Assim como nós temos fatos do João de Deus, quantas foram as pessoas que foram efetivamente curadas? Não é por ele, é pela fé que as pessoas tinham nele, nas palavras dele, nos movimentos que ele fazia para levar as pessoas à cura. Quantos foram? Não é mesmo? E hoje nós temos notícias do João de Deus. Assim como temos notícias de muitos pastores. Por quê? São homens. São homens falíveis, são homens frágeis, são espíritos em evolução como nós. É isso que a gente precisa ter muito claro na nossa consciência, tá? De que nós somos espíritos aqui encarnados em evolução e somos passíveis, sim, de falhas, de fragilidades. Agora, colocar no pacote que Cristo foi dessa ou daquela forma, ou que a espiritualidade vem e fala e prega esse tipo de atitude, não. Existem mensagens de Santo Agostinho que falam em castigo, em pecado, existe, claro. Em que época que ele viveu? Por mais esclarecido que ele seja, o livro foi escrito em 1800 e não sei quanto, não é?
o Evangelho segundo o Espiritismo, onde a gente encontra algumas mensagens de Santo Agostinho. Belíssimas mensagens. Então, a minha proposta, né, é que nós deixemos de avaliar, né, a pessoa, o homem, o ser, mas que a gente se atenha aos ensinamentos que essa doutrina traz. E principalmente valorizemos a coragem desses homens em trazer a doutrina, ou em trazer a palavra de Deus, ou a palavra de Jesus, não importa, porque são homens que estão ali dando a sua cara a tapa, apesar de terem as suas fragilidades ainda a serem resolvidas. Mas isso é a vida de cada um, né? A consciência de cada um é que vai falar. O que a gente precisa aprender é utilizar o melhor de tudo que estiver ao nosso alcance. E a doutrina dos espíritos nos traz uma grande possibilidade de permanecermos em construção nessa direção que Jesus nos colocou, na direção do amor, da compreensão, do perdão. Porque o que acontece quando a gente se disponibiliza? A gente fica mais forte, a gente se abre ao conhecimento e assim a gente não vai deixar que a doutrina dos espíritos morra ali com aquelas palavras, com aquela interpretação de 1800 e alguma coisa. Nós já temos condição de olhar esses livros, de nos debruçarmos e estudarmos a respeito dessas orientações e colocarmos aí a nossa própria reflexão. E de que maneira a gente pode utilizar essa essência que a doutrina nos oferece em benefício da nossa evolução. Bom, o Denizar, então, em 1864, vem o Evangelho segundo o Espiritismo. Em 1865, aqui no Brasil, é fundado o primeiro centro espírita, o Grupo Familiar do Espiritismo. Porque eu não sei se vocês sabem, mas aqui no Brasil é que tem muito mais espíritas do que em qualquer outro lugar do mundo, né? Embora tenha começado lá na França, na Europa, enfim, né? E em 1865, também na Europa, é lançado o quarto livro da codificação, que é O Céu e o Inferno, baseado em comunicações mediúnicas recebidas no mundo inteiro e com idêntico teor. Ele põe por terra o dogma das penas eternas, né? Allan Kardec, então, continua com seu trabalho, faz viagens doutrinárias, dirige a Sociedade de Estudos Espíritas e a Revista Espírita, responde a centenas de cartas, enfim, ele permanece firme no seu propósito, atuando nesta missão como verdadeiro instrumento dos desígnios de Deus. A espiritualidade até recomenda a ele, fique em casa, sabe? Repousa, descanse. Mas em 1868 ele ainda lança o quinto livro, que é o último livro da codificação, a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Estava assim concluída a missão de restabelecer na Terra o cristianismo em espírito e verdade. E na manhã de 31 de março de 1869, o codificador desencarna em consequência da ruptura de um aneurisma. Ele tinha então 65 anos, né? O mestre se foi, mas ficaram suas obras de valor, que constituem o maior patrimônio da humanidade. E aqui eu peço licença para usar até uma expressão do próprio Allan Kardec. O mestre se foi, mas as obras da espiritualidade permanecem, né? Ficaram as obras que foram codificadas por esse homem de bem, por esse homem de uma moral bastante consciente, né? Dos seus propósitos, trabalhou em benefício da humanidade e serviu muito bem a humanidade, tanto como pedagogo, depois como codificador da doutrina dos espíritos, e
gente, é isso, né? São esses enviados maravilhosos que traz para a gente assim uma certeza da misericórdia do nosso Criador, né? A gente vai percebendo o cuidado que o nosso Pai tem por cada um de nós quando a gente toma conhecimento, né, de alguns desses enviados que vieram trazer uma contribuição tão importante para a nossa construção como espíritos em evolução. Tá bom? Eu espero que, se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar, tá bom? Se eu souber, eu respondo. Se eu não souber também, eu vou atrás. Frequentem as nossas redes sociais para que a gente possa estar sempre aí com vocês. Muito obrigada. E eu convido a todos, então, para neste momento, vamos respirando profundamente, serenando os nossos corações, a nossa consciência, nos elevando em prece, em gratidão, em sentimento de amor, de paz. E vamos envolvendo todo o nosso planeta Terra nessas energias amorosas que emanam de cada um de nós. Que a nossa intenção, Pai, é que todo o nosso amor possa ir ao encontro de toda a humanidade, envolvendo a todos os habitantes desta grande escola, fortalecendo em cada um de nós a boa vontade para fazermos melhores escolhas. Nós vamos dirigindo esse nosso desejo de amor, de paz, de bondade, em benefício desses companheiros encarnados que têm essa valiosa missão de administrar nações. Nós vibramos, Pai, para que eles possam fazê-lo com dignidade, com justiça, com honestidade, com sabedoria. Vibramos especialmente pelos profissionais da área da saúde, rogando à equipe médica do Dr. Bezerra de Menezes que possa ampará-los, inspirar-lhe os melhores caminhos, que eles sejam protegidos e que possam abraçar essas inspirações e assim contribuírem para minimizarem as dores do nosso planeta. Estamos vivenciando um momento redentor, transformador. Por isso, Pai, nós te pedimos que as nossas vibrações envolva a todos os nossos familiares, envolva a nossa casa, e que elas se expandam cada vez mais por toda a rua, por todo o bairro, por toda a cidade, todo o estado, todo o país e todos os continentes sejam envolvidos por essas emanações de amor e que as nossas rogativas cheguem até vós, para que sejam atendidas de acordo com a tua vontade. Que assim seja, graças a Deus. Nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade da vida, pela oportunidade da reflexão que nos ofereceu, e te pedimos humildemente que a tua infinita misericórdia e piedade envolva a cada um de nós, para que possamos nos fortalecer com o teu amor, com a tua bondade e assim darmos passos firmes na direção do melhor para nós e para todos aqueles que caminham conosco. Abençoe-nos agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Pessoas do bem, muito obrigada pela companhia. Van, Aline, Toninha, muito. Tem a Angel que estava, não sei se está. Muito obrigada, gente. Uma boa noite para vocês.